Mensagem que salva. Abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu peço que você preste bastante atenção nesse trecho da palavra, pequeno, mas com muitos ensinos. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um banquete, um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, nós temos aqui, nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, um texto que aparece também em Mateus, lá no capítulo 9, em Marcos, no capítulo 2, que é a narrativa do chamado de Levi. Levi, também conhecido como Mateus. Mateus, aquele mesmo que escreveu o Evangelho. Jesus o chama para segui-lo. Mas ele conta aqui quem é esse Mateus, ou esse Levi. Levi era um publicano. Um publicano existe até hoje. A gente só não chama ele desse jeito. Mas um publicano era um funcionário público, por isso, publicano. Ele trabalhava para o Império Romano. Eu quero lembrar você do contexto, rapidamente do contexto histórico daquela época, lembrando que o povo de Israel, assim como muitos outros povos, haviam sido dominados pelo Império Romano. E o Império Romano tinha uma prática, um hábito. E sempre que você lê a palavra e vê a presença dos soldados romanos, quando a gente vê lá o processo da crucificação, da morte, dos açoites de Jesus, Pilatos, as figuras do Império Romano, lembre-se que é isso que está acontecendo. O Império Romano dominava aquele lugar e muitos outros lugares. Mas eles tinham uma prática, ao invés deles extinguirem todas as práticas locais, eles permitiam que cada um tivesse até mesmo um governo local submetido ao Império Romano. Que a prática cultural continuasse acontecendo como era de costume ali, mas submetida ao Império Romano. Eles faziam presença com um exército, com governadores, com guarda pretoriana, enfim, com várias figuras ali de governo, mas eles continuavam deixando que algumas coisas acontecessem a seu modo. E dessa forma eles mantinham um certo status de paz. As pessoas então tinham a sensação que nada tinha mudado. Talvez apareceram umas figuras com umas roupas diferentes, um costume diferente, e o que mudava talvez era o conhecimento da língua grega, que unificava o Império Romano. As pessoas falavam o grego por todos os lados, mas ainda assim continuavam falando as suas línguas locais também. Então, a gente vê, inclusive na palavra, em alguns momentos, em que aparece no Novo Testamento algumas falas em hebraico, em aramaico, que eram línguas locais, mas eles ainda assim começavam a falar o grego, porque era a língua que comunicava com todo mundo. Muito bem, Mateus, Levi, ele era um hebreu. Ele era nascido ali, no meio do povo. O Império Romano, a presença do Império Romano não agradava a maior parte do povo. Muito pelo contrário, existiam movimentos, inclusive dos zelotes, por exemplo, e a gente vai ter um seguidor de Jesus chamado Simão, o Zelote, e o Zelote era como se fosse um partido político. Eram os nacionalistas, aqueles que queriam a libertação total do povo romano. Eles queriam voltar a ser autônomos, eles queriam voltar a ter a sua autonomia de governo, de mando e desmando, que a cultura teocrática típica do povo de Israel voltasse a existir. E muitas pessoas se desagradavam com o Império Romano, mas eles não tinham poderio, força para poder resistir ao Império, mas ainda assim eles não faziam esforço nenhum para favorecer o Império Romano. Afinal, era um sinal de grande opressão sobre todo o povo. Levi, ele é uma figura ali um pouco controversa diante disso, porque ele é alguém do povo que trabalha para o Império Romano. Ele trabalha para o Império Romano. E para todo que passasse por ele, todo aquele judeu que passasse por ele, olhasse para ele, diria: um traidor no nosso meio. Os publicanos eram coletores de impostos, e eles não coletavam impostos para o povo de Israel. Eles coletavam impostos para o Império Romano.
E uma prática que acontecia, não muito incomum, inclusive nos nossos dias de hoje, é que os impostos fossem cobrados para além daquilo que realmente devia ao império. Se você tinha que pagar 10, o coletor batia na sua porta e dizia, é 20. 10 ele colocava no seu bolso, no caixa 2, famoso, e os outros 10 ele devolvia para o Império Romano. E ele dizia, olha, eu cobrei certinho aqui, pagou o fulano. E era muito comum que os coletores fossem ricos, porque eles recebiam um salário fixo do Império, mas eles também tiravam um pouquinho da sua parte. Eu não posso dizer aqui se Levi era um desses ou não. A palavra não deixa claro para a gente se ele era do tipo que embolsava uma parte para si e enriquecia ilicitamente, ou se ele era um bom coletor, justo, correto, organizado, e enriqueceu com o seu salário. Mas diante de um povo que sofria com pobreza, com fome, com escassez, eles se destacavam em posições sociais porque eles trabalhavam para o império. Isso fazia com que eles ganhassem favor aos olhos dos romanos. Eles olhavam com certo privilégio esses judeus que se submetiam ao império com mais facilidade e faziam dinheiro e faziam também o trabalho por eles para lidar com o povo. Eles tinham mais traquejo da língua, da cultura, sabiam acessar mais o povo e facilitavam o trabalho no Império Romano. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que o coletor ele não era bem visto, não. Ele não era amado, não era querido. Você já deve ter ouvido a história de outro coletor de impostos, outro publicano, famoso também na Bíblia, porque ele era pequeno, Zaqueu, que sobe numa árvore para ver Jesus passando por ali onde ele estava. Jesus manda ele descer da árvore, vai estar na casa com ele, ali há grande arrependimento, e ele faz uma promessa: de tudo aquilo que eu tomei, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que ele sente essa necessidade de devolver 4 vezes mais? Porque ele tinha roubado, era bem 4, 5 vezes mais, né? E ele faz uma restituição. O arrependimento que atinge o coração de Zaqueu faz com que ele restitua ao povo aquilo que ele tinha costume de tirar e de roubar. E pode ter certeza que, assim como Zaqueu, Levi não era amado pelo povo judeu. Não era admirado, não era bem visto, não era bem quisto em nenhum círculo. Era aquele que todo mundo via na rua, bem vestido, que morava numa casa bonita, mas ninguém queria saber dele no seu círculo social. Ser visto como publicano era motivo de exclusão social. E ser publicano, então, era motivo de total exclusão social. Levi, publicano, não era o candidato mais provável para ouvir de Jesus, siga-me. Mas é isso que Jesus faz. Jesus vai até ele, aonde ele estava, acessa ele no seu ambiente de trabalho e chama ele para ser um seguidor. A primeira lição que eu quero que você veja aqui comigo, a respeito disso, que a gente leu, de toda essa situação, é que Jesus é quem chama. É Jesus que chama cada um de nós. É Jesus quem chama cada um dos pecadores que precisam de arrependimento. É Jesus em quem vem e ele sempre é o primeiro a dar o passo de vir em nossa direção. É por isso que é um mau hábito nosso falar que a gente aceitou Jesus. Porque nós fomos aceitos por ele muito antes de pensarmos em dizer qualquer coisa em resposta ao seu chamado. Nós não somos quem aceita Jesus, mas Ele que nos recebe, nos alcança, nos salva, nos redime. Ele é quem toma a iniciativa. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, quando nós vimos que nós não éramos capazes de cumprir e de pagar a nossa dívida, e Deus manda o seu Filho em nosso favor. Ele vem primeiro e nos acessa primeiro. Ele é quem se preocupa primeiro. E justamente porque é Ele que chega primeiro, é Ele quem faz a escolha de quem Ele vai chamar. Se é Ele que sai de onde está, da sua glória, e vem no meio dos homens e caminha no meio dos homens, é Ele quem olha nos olhos de quem Ele deseja e diz: siga-me, venha até mim. E é por isso que a seleção daquele que Ele vai chamar, a composição da igreja de Cristo, é muito diferente da composição que a gente acha que deve ser. Porque os olhos de Cristo, o olhar de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Jesus, acessa as pessoas de maneira diferente daquilo que a gente julga ser adequado ou inadequado para fazer parte da igreja de Deus. E ele chama, inclusive, publicanos. Ele chama aquele pecador excluído,
aquele malquisto por toda a sociedade? Talvez o nosso tempo seria aquele político com a ficha bem suja? Ele chama. Se ele quiser, ele vai até lá, em Brasília, em Curitiba, na prefeitura aqui, na Câmara dos Vereadores, não sei, aonde ele quiser. E ele chama e diz: siga-me, publicano. Ele foi até a sua casa, até a minha casa, até a minha vida, a sua vida, nos acessou e nos chamou pelo nome. Nós, pecadores, ele vai até nós. Ele foi até Levi, lá na coletoria, e é isso exatamente que o texto diz para nós, que Jesus sai e vê um publicano sentado na coletoria e o chama. Ele vai exatamente onde Levi está e o chama para andar na mesma jornada, para ser o seu discípulo, para caminhar junto com ele, para obedecer-lhe, para ser imitador de Jesus, para largar as práticas antigas de publicano, para deixar essa vida que ele vivia até ali, mesmo que ele fosse muito correto, e viver uma nova vida com Jesus. Uma nova jornada, uma nova caminhada, não de cobrar impostos, mas de ser um imitador de Cristo. Mesmo que nós sejamos publicanos, odiados, excluídos, considerados indignos pela sociedade e mesmo pela própria igreja, se Jesus quer, se Jesus nos escolheu, ele nos chama. Isso nos faz lembrar que Jesus chama para fazer parte aqui, dessa igreja, e de toda a igreja de Cristo espalhada pela terra, quem ele quiser. Sabe aquele mais esquisito, mais difícil, aquele mais inadequado, aquele que não cheira tão bem, aquele que usa roupas vulgares, ou aquela que usa roupas vulgares, aquele que fala demais, aquele que suga demais, que dá muito trabalho? Se Deus quiser, ele chama. E aqui se torna o lugar dele. A igreja é de Cristo. E é ele quem chama, quem ele desejar chamar. Quando a gente olha ao nosso redor, ou quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente encontra um publicano, passivo de ser chamado a Jesus, para seguir-lhe, para ser o seu discípulo. Jesus te chama hoje para segui-lo também. Ele acessa cada um de nós na coletoria que a gente trabalha, no lugar onde a gente está, no meio do lamaçal do nosso pecado, e nos diz: siga-me, venha ser meu. Larga essa vida e venha andar comigo. A segunda lição que nós vemos aqui nesse texto é a resposta de Levi. Se você olhar comigo, o versículo 28 e 29, diz que Jesus, ao chamar-lhe, Levi se levanta, deixa tudo e segue Jesus. E a primeira atitude que ele toma como seguidor de Jesus é fazer uma festa, um banquete, um grande jantar na sua casa. Ele chama todo mundo para festejar. A alegria toma conta da vida de Levi. Ele sabia que aquilo que havia acontecido tinha grande valor e grande símbolo e tinha um grande efeito sobre a sua vida. O mestre havia chamado ele para segui-lo. Talvez ele ainda não tivesse a total concepção de que aquele era o Filho de Deus, mas ele sabia que ele não era um homem comum. O próprio Jesus chamou Levi para segui-lo e por isso ele dá uma grande festa. A salvação deve encher o nosso coração de alegria. A alegria deve fazer parte da vida do crente. Se você recebeu o chamado de Jesus para segui-lo e não tem provado de alegria, eu convido você para parar, refletir e observar que grande milagre o Senhor fez na sua vida. Que presente maravilhoso você já recebeu. O melhor de Deus não virá, ele já veio. O melhor presente que você podia receber não é qualquer mudança na sua vida hoje, mas é aquela que já aconteceu quando Jesus te chamou. E isso deve encher o nosso coração de alegria todos os dias. Mesmo quando a circunstância fica complicada, mesmo quando as contas apertam, a doença bate a porta, alguma confusão acontece ao nosso redor, nosso coração se aperta, se entristece, fica ansioso, preocupado, a gente pode se lembrar que nós temos aquilo que é mais importante. E a alegria da salvação pode tomar conta do nosso coração e nos encher, porque o próprio Filho de Deus nos chamou para segui-lo. Ele não terceiriza esse chamado a ninguém,
Nós não fomos chamados por nenhuma figura religiosa importante do nosso tempo. Nós não somos convidados por uma igreja, um ministério, um pastor, mas quem nos chama para segui-lo é o próprio Jesus. E nós podemos ter certeza disso, que se estamos aqui, é porque foi Ele mesmo quem nos chamou. Mas não é uma festa pela festa. Não é só um tempo de brindar, festejar e comer. Levi tem um objetivo muito claro quando ele faz a festa. Porque o texto fala para a gente que ele lhe oferece um grande banquete. A quem ele ofereceu o grande banquete? A Jesus. Ele convida Jesus para sua casa. E o tema da festa é Jesus. O tema da festa é a presença do Salvador. O tema da festa é o convite para seguir a Jesus. O anseio de Levi é compartilhar, e ele faz isso literalmente. Ele compartilha a própria presença de Cristo no seu lar com aqueles que ele chama para a festa. O texto fala para a gente que mais publicanos, outros indignos, outros excluídos, outros difíceis, complicados, outros ladrões, outros pecadores como ele, são convidados para a festa. Se a polícia batesse na casa de Levi, só sobrava comida na mesa e Jesus. A festa era com gente da pesada, com ficha criminal. Mas ele convida todos esses, porque a alegria tomou conta do coração dele. O próprio Jesus havia o chamado. E a alegria faz com que ele trabalhe imediatamente em favor de compartilhar Jesus com outros pecadores. Muitas vezes, quando a gente se converte ou quando a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para alguém, a primeira coisa que a gente fala é: larga todas as suas amizades de lá do mundo e vem aqui para o nosso gueto. Vem aqui para o nosso espaço, para o nosso clubinho. Nosso clubinho evangélico de Jesus. Deixa aqueles lá, os pecadores lá. Deixa os outros publicanos para lá. Você não é mais publicano. E de fato, Levi deixou de ser publicano. Mas o que ele faz é encher a casa dele com outros publicanos. Outros pecadores. Outros imundos que precisavam de Jesus. Muita gente desfruta da presença de Jesus por causa desse publicano corajoso, que foi chamado por Jesus para mudar de rumo, mudar de vida. E eles podem ouvir a mensagem de salvação da boca do próprio Jesus, do próprio Salvador. Por isso, aqueles que nós achamos diferentes demais, eles não devem ser deixados de fora. Eles devem ser trazidos para dentro. E quantas oportunidades muitas vezes nós temos numa festa de família, numa tarde que a gente sai para assistir um filme, na casa de alguém ou no cinema, num jantar que você faz no dia das mães, no dia dos pais, no seu aniversário, em algum momento que você tem para compartilhar o evangelho, uma saída com suas amigas, dentro do ambiente de trabalho, num jogo de futebol, no momento que alguém te pede um conselho, senta do seu lado e fala: me ajuda com uma situação que eu estou passando aqui. Ou quando você passa por alguém necessitado na rua que te pede alimento. Todas essas são oportunidades de acessar outros publicanos como nós, que ainda não foram chamados por Jesus. E muitas vezes a gente olha e diz: eu até dou a comida para o mendigo, mas mendigo lá, eu aqui. Eu até converso com um homossexual, mas desde que ele não entre na minha igreja. A prostituta eu prefiro não me aproximar, porque eu sou puro ou pura demais para andar com uma pessoa dessa. O mentiroso eu não suporto, não aguento gente mentirosa, eu não quero saber. Ele é ruim demais. Eu não sou mentiroso, por que eu vou falar com ele? Quando o que Levi fez e o próprio Jesus fez foi sentar-se à mesa com inúmeros pecadores que careciam da propagação do evangelho, da mensagem de salvação. Você é chamado para dar testemunho, seguindo a Jesus, dar testemunho daquilo que Jesus fez, tem feito na sua vida, e apresentar Jesus para todo aquele que está à sua volta. Você é chamado para organizar festas na sua casa, e aqui eu digo literalmente e simbolicamente, e convidar um monte de pecador. E não deixar que a festa seja dominada pelo hábito dos pecadores, mas que Jesus seja o tema da festa que você realiza.
Quando você chega no trabalho, não precisa vestir aquela roupa, ou melhor, tirar a máscara que você às vezes coloca quando vem para cá na igreja, a máscara de santo e certinho, e quando chega lá você conversa de qualquer jeito, tem um linguajar diferente, um coração perturbado, se mistura facilmente com os pecadores porque ainda vive uma vida dupla, mas diga: Jesus, eu quero te seguir. Tomado pela alegria da salvação, quero fazer diferença no meu trabalho. Quero fazer diferença na minha família, na minha casa, porque lá está cheio de publicano que precisa ouvir do Senhor. E tem muita gente que não quer ir até eles, mas o Senhor me pôs lá no meio deles. E eu vou falar. Eu vou anunciar no meio dos publicanos. Todos esses meios de propagação devem ser usados em tempo e fora de tempo por cada um de nós para anunciar quem Jesus Cristo é. Eu quero lembrar você então que Jesus é quem chama, Ele é quem escolhe as pessoas que entram dentro da sua casa, que fazem parte do seu povo. Ele é quem determina e que elege, convida aqueles que vão fazer parte do seu povo, e até mesmo publicanos ele chama. Quero te lembrar que a gente, uma vez chamados por Jesus, a gente deve ser tomado de grande alegria, e por isso a gente deve compartilhar com outros publicanos, pecadores, como eu e você, a mensagem de salvação. Terceiro e último ponto é a resposta que acontece não de Levi, não de Jesus, mas de uma outra classe de pessoas que aparece ali nessa história. Aquela festa acontece e os escribas e fariseus, que seriam algo como que os pastores e teólogos do nosso tempo, né? Se a gente fosse fazer a versão da linguagem de hoje, os pastores e os teólogos, os grandes, os importantes, os conhecedores da lei, eles olham e questionam: por quê? Por que eles estão sentados comendo com pecadores e publicanos? A pior estirpe do nosso meio, o traidor do povo, o publicano, os pecadores sujos. Nós somos a elite santa, o povo de Deus. A gente não anda com esse tipo de gente. E a resposta de Jesus é muito clara. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, e sim para chamar pecadores. Jesus chama Levi. E como eu disse para você no começo, ele não é mais conhecido como Levi. Na palavra de Deus não aparece muito mais esse nome. Ele passa a ser conhecido como Mateus. Naquela época, os nomes tinham muito significado e muita importância. Falavam sobre quem a pessoa era. Lembra de Jacó? Que Deus muda o nome dele para Israel, o príncipe de Deus? Aqui acontece algo semelhante. Levi passa a ser conhecido como Mateus, que significa presente de Deus. Aquele que era publicano, indigno, que não servia para andar no meio do povo de Deus, que não era bom o suficiente aos olhos dos escribas e fariseus, se torna presente de Deus para o seu povo e para aqueles que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. Ele se torna alguém que se torna um seguidor e proclamador de Jesus. Não é mais tratado como excluído, como publicano, mas como filho amado e dádiva de Deus. E é isso que Jesus faz também com a minha e com a sua vida. A gente precisa parar de se identificar como publicano depois que a gente recebe Jesus como nosso Salvador. E lembrar que Jesus veio para nós como doentes, mas não nos deixa doentes. Tem muita gente no meio da igreja que ainda está vivendo como publicano, mesmo depois que já ouviu o chamado de Jesus. Que ainda, de vez em quando, flerta com o desejo de pegar um pouquinho mais do imposto do outro. De passar para trás o irmão, de fazer algo errado, de manter pecados ocultos e escondidos, que o Senhor vê, que o Senhor enxerga. Mas o único que realmente pode fazer essa mudança na nossa vida é Jesus. E é por isso que quando a gente segue Ele, a gente pode ter plena confiança nele, de que tudo aquilo que a gente fazia pode ser totalmente retirado de nós. Não tem escravidão de pecado que seja amarra forte demais, a corrente grossa demais, que o Senhor Jesus não possa quebrar pelo poder da sua voz, da sua ação, pelo poder do Espírito Santo que trabalha em nós. Deus é um Deus que sara todas as doenças da nossa alma, porque Ele veio para os doentes. E nós somos esses doentes
e podemos ser completamente sarados por Ele. De uma vez por todas, o Senhor nos sara e a gente não precisa mais viver atrelado ao pecado, aquilo que é mal. E a obra dele é tão eficiente que ela não se perde, ela não se desfaz. Se você ainda luta com pecados duros e difíceis, eu convido você a andar mais perto do Salvador que te chamou pelo nome. Porque Ele pode te libertar de uma vez por todas, de todo mal e de todo pecado. Não tem nada que é difícil demais para Ele. A indignação dos fariseus, quando vê Jesus sentado com pecadores e publicanos, quando vê Ele chamando alguém como Levi para segui-lo, ela revela a arrogância do coração deles. Eles não se sentiam parte desses doentes para quem Jesus veio. Eles tinham certeza que eram muito bons. E que talvez Jesus tinha vindo mesmo para esses doentes aí, mas para eles não precisava. Eles já conheciam muito bem a palavra. A verdade, eles eram o padrão da sociedade de santidade, pureza e religiosidade. Eles se achavam bons demais, saudáveis demais. E não fazia sentido tudo aquilo para eles. Porque revela a arrogância do coração deles. Mas eu vou dizer para você que ela revela também a arrogância do meio do seu coração. Quantos de nós não agimos como fariseus? Quando alguém que parece indigno demais aos nossos olhos senta do nosso lado. Ou quando o irmão da nossa igreja é pego em pecado escandaloso, e a gente se sente no direito de sentar na mesa e comentar sobre ele com a família. A gente se sente no direito de mandar uma mensagem para o irmão e dizer: você viu o que aconteceu com fulano? Porque a gente acha que a gente é da elite espiritual. Santo demais para compartilhar com aquele que pecou. Como se a gente não tivesse pecado. Como se a gente fosse imaculado. E essa não é a verdade. Nós também ainda somos publicanos lutando contra o pecado. Lutando contra aquilo que é mal. A atitude dos fariseus muitas vezes é a atitude do crente. Principalmente aquele, já com uma larga experiência de igreja nas costas. Cheio de legalismo e de julgamento para qualquer um que chega com menos santidade do que ele acha que devia ter. Não é a nossa posição essa, de julgar quem é bom o suficiente, quem é que deve ser chamado, quem deve fazer parte da igreja ou não. Mas as portas da igreja devem estar sempre abertas para todo aquele que Jesus chamar. Mesmo aquele que a gente acha que não parece, que está pronto para ouvir o evangelho. Não é a gente que decide, a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo, Ele é quem chama e por isso é Ele quem escolhe, é Ele quem converte, é Ele quem transforma, é Ele quem trabalha, é Ele quem enche do Espírito. E a gente não deve fazer essa acepção, essa seleção. Os critérios de Deus são muito diferentes do nosso e nós nem podemos compreender os critérios de Deus por completo. Lembra que nós falamos de Moisés ontem? Deus chamou Moisés, um assassino. Deus chamou Levi, o publicano. Deus me chamou, pecador. Eu estou aqui vestido, bonitinho, mas você nem imagina o que eu sou capaz. Por causa do mal que um dia habitava em mim, mas que graças a Deus fui liberto por Ele. Chamou você também, que eu também estou vendo, está bonitinho, está arrumadinho. Cheiroso não sei, que está longe, mas também não vou testar. Mas eu tenho certeza que você sabe muito bem quais são os pecados que você já cometeu. E talvez você nem imagine aqueles que você seria capaz de cometer. Mas o Senhor chamou você. Olha você aqui sentado, dentro da casa dele, podendo dizer: eu sou parte do povo. Acredita nisso? Do povo de Deus. O próprio Jesus me chamou pelo nome. Se Ele chamou a mim e a você, se a gente é capaz de encher esses bancos e dizer que somos povo de Deus, quem é que não pode ser chamado lá fora? Quem é que é ruim demais se eu e você estamos aqui? A igreja de Cristo deve estar aberta a qualquer publicano, para que ele possa ouvir do verdadeiro evangelho. E aquele que veio para os doentes, que é o médico da alma, possa sarar por completo a mim, a você e a todo aquele que ele resolver chamar, em que tempo que for. Essa arrogância vem de uma pressuposição de santidade que a gente não deve ter, de superioridade que a gente não deve cultivar. O incômodo deve sair do nosso coração. E a gente deve olhar para aquele pecador com um olhar de misericórdia, porque a gente já esteve lá também. E nós não somos muito diferentes dele.
Mas Jesus é diferente em nós. É Ele que é o poderoso e não nós. Não somos nós que somos bons. Bom só tem um e é Jesus Cristo. E é interessante que talvez você possa concluir que a fala de Jesus é: quer saber, fariseu, escriba, que se acha arrogante? Eu vim para os sãos. Vocês não se acham doentes, né? Então eu não vim para vocês. Mas não é essa a fala de Jesus. O que Jesus quer destacar para os fariseus é: mesmo vocês achando que são saudáveis demais, vocês também são doentes. Eu também vim para vocês. Eu também vim para vocês. E por isso, se você tem caminhado com o coração arrogante, achando que tem que selecionar quem vai entrar na igreja ou não, o Senhor está dizendo para você: ei, você é doente também, tá? Eu vim para você também. Seja restaurado por mim. Abra o seu coração. Proclame a quem for, em todo o lugar, porque eu não faço essa mesma seleção que você faz. Os meus critérios são outros. E é por isso que a gente deve anunciar em todo lugar, em todo tempo, a cada momento, a Cristo Jesus. Em cada oportunidade, a gente deve abrir a nossa boca e falar a respeito de Cristo. E enquanto a gente não estiver anunciando, a gente deve estar se aparelhando, se preparando, conhecendo mais sobre Jesus, se relacionando com Ele intensamente, para, conhecendo mais dele, poder proclamar com ainda mais autoridade, com ainda mais completude, com ainda mais profundidade a respeito desse Jesus, que pode fazer tudo o que a gente precisa, que pode mudar toda a situação, que pode nos livrar da escravidão do pecado, que pode nos garantir a vida eterna. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que nós tenhamos uma oração no nosso coração, para que Deus nos ajude a sempre lembrarmos que Ele é o dono da igreja, que Ele é o Senhor da missão, que é Ele mesmo quem chama, que é Ele quem muda o nosso nome de doentes para presentes, presentes de Deus. Que Ele nos chama para sermos missionários, proclamadores do Evangelho, prontos a compartilhar a palavra com outros publicanos, prontos para fazer festas e banquetes com a alegria da salvação, convidando outras pessoas a se arrependerem e provarem da verdadeira vida com Cristo Jesus. Que a gente não faça separação entre dignos e indignos, bons e ruins, gente que vale a pena e gente que não vale a pena. Mas que a gente tenha um olhar de misericórdia, de graça de Cristo Jesus. E como doentes que receberam cura, possamos partilhar essa cura eterna com outros doentes, para a glória de Deus. Amém? Quero orar com você, pedindo que o Senhor confirme essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado pela sua palavra que fala conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou Levi. O Senhor me chamou. O Senhor chamou cada um que está aqui para segui-lo. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a deixar a vida de antes, abraçar a nova vida, olhar para um novo alvo, que é Cristo. Mas o Senhor também nos lembra que nós não fomos convidados para um clube muito seletivo, onde só algumas pessoas muito boas e incríveis foram chamadas para participar. Mas que nós fomos curados de uma doença profunda, da alma, que nos condenava eternamente. E fomos libertos para viver com Cristo eternamente. E que nós podemos compartilhar essa mensagem e outras pessoas também podem ser resgatadas e curadas de uma vez por todas pelo poder, pelo toque de Cristo Jesus. Que nós possamos então olhar com um olhar de graça, de misericórdia, de amor, compaixão verdadeira, compartilhando o Evangelho com todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Que a gente não feche os nossos olhos, não tape o nosso nariz, não feche a janela do carro, não saia correndo para não ter que dar bom dia, não faça de conta que ninguém passou, mas que a cada pequena e grande oportunidade nós sejamos cartas vivas do Senhor a proclamar o seu Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem, para que mais publicanos e pecadores como nós possam provar de Jesus e do seu grande amor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda na jornada. Ainda somos assolados, tentados pelo pecado. Mas a tua palavra diz que nós não somos tentados por nada que seja maior do que aquilo que a gente possa suportar. E não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor nos faz fortes pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela sua palavra, que nos habilita, nos capacita a vencermos aquilo que é mal. Encontre em nós, ó Pai querido, servos fiéis, obedientes, santos, separados para o Senhor, separados do pecado, mas perto de quem ainda é pecador, perto daqueles que são pecadores como nós, para que eles possam ouvir também da mensagem e possam mudar de nome em Cristo Jesus.
Nos ajuda, ó Pai, nos abençoa e nos guarda. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mensagem que salva.